está apresentando aí. Eu queria falar com os irmãos. Eu estava ouvindo uma palavra de Marcos Moraes, e ele estava falando sobre o preparo para os últimos dias, que há muita gente enganada a respeito do dia do Senhor. Alguns pensam que a sua conversão foi suficiente e que ele está preparado, ele não tem que se importar com a palavra do Senhor, não tem que se importar com aquilo, com os princípios. Uma vez que ele foi batizado, ele está salvo e ele está garantido. A gente chega, principalmente nos Estados Unidos, a gente se depara com isso, com esse ensino, né? O ensino praticamente de uma vez salvo, salvo para sempre. E a gente lê os textos. Eu peguei os textos para ler e não consegui identificar essa salvação aí. E as pessoas tanto se enquadram, tanto se apoiam, né, em cima desse texto. Então, eu vou colocar aqui uns textos, né, a finalidade da salvação. O primeiro texto está aí, Romanos 8, 28 e 29. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você vê aqui, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aí vem essa preposição aqui, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E aqui vem a doutrina da predestinação, né? Destinar antes. E muitas pessoas, muitos teólogos colocam que Deus nos predestinou para a salvação. Na verdade, ele nos predestinou, segundo o texto, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a preposição pare, ela vai estar sempre aqui no texto, demonstrando, eu marquei aqui para os irmãos perceberem que todas as vezes que vai falar de uma destinação, a palavra vai colocar o propósito dessa destinação. Então, Romanos 8, 28 e 29, ele diz que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, isso subentende uma transformação. Deus quer fazer uma transformação na nossa vida. E ele nos salvou para fazer essa transformação. Então, se eu me converto e essa transformação não acontece na minha vida, né, eu vou perder a minha salvação. Então, a salvação, a conversão, na verdade, que é a salvação, que aconteceu com você em 1900 e alguma coisa, ou há um ano atrás, ou há 6 meses atrás, ou há 5, há 10, há 20, há 30 anos atrás. Tem pessoas que lembram a data, dia 23 de março, às 5 horas da tarde e 15 segundos eu fui mergulhado na água, né? Foi um dia maravilhoso, e eu vi anjo, e foi um negócio tremendo. Daquele dia em diante, eu me tornei uma nova criatura. Tá certo? Mas, meu irmão, eu digo a você, aquilo que você fez lá 20, 15, 5 anos atrás, só serviu para aquele dia. Aquele dia que você entrou na água do batismo, você precisava de conversão. Você precisava nascer de novo.
você precisava de uma nova vida. Você precisava de perdão, de purificação, de restauração. Hoje você não precisa mais. Hoje você não precisa mais. O que você precisa hoje? Converter hoje de novo? Não. Não precisa converter hoje de novo. Mas aquilo que você fez lá atrás não vai garantir a sua salvação hoje. E é isso que Marcos Moraes estava falando em relação ao final dos tempos, que muitas pessoas estão enganadas. Né? Vamos para o próximo texto aqui. Efésios 1, 4. Está aparecendo aí? Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, aí a preposição para de novo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Então aqui aparece a preposição para de novo. Então, ele nos escolheu. Opa! Maravilhoso! Antes da fundação do mundo, Jesus e o Pai nos escolheu. Olhou para você e falou, eu vou separar esse aqui para mim. Mas para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Então está aqui, ó. Para sermos santos e irrepreensíveis. Também uma predestinação, uma escolha que exige transformação. A mesma palavra está aqui. Outro texto, Colossenses 1, 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Olha a preposição para de novo. Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não fomos predestinados para uma finalidade específica. Para sermos santos como Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis. A reconciliação que Deus nos fez no corpo da sua carne, mediante a sua morte, tudo que ele fez por nós foi para nos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meu irmão querido, não se iluda. Não caia nessa. Se você gosta de ouvir mensagem do YouTube, se você gosta de catar mensagem aqui e ali, muito cuidado. Há muita gente falando muita coisa. Mas eu digo essa palavra para todos nós. Hoje, o que nos salva é a santificação. O que nos salva é a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o propósito da salvação é a transformação. O propósito da salvação é nos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos para o próximo texto. Colossenses 1, 27 e 28. Texto muito conhecido. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Mais uma vez, a preposição de finalidade está aí, a fim de, ou para, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Se você está ouvindo a palavra de Edilberto, palavra do Senhor que vem através de Edilberto, e não está muito preocupado se você vai se submeter ou não, meu irmão,
Cuidado, porque você pode ficar naquele dia. E aquele dia está chegando como um raio. Aquele dia se aproxima numa velocidade incrível. E aqui, nesse texto, Colossenses 1, 27, Paulo ele coloca a chave para nós confiarmos no que Deus está fazendo em nós. É Cristo em vós. Então, os quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Com essa esperança, Paulo fala, nós anunciamos e advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Todos os textos vão nos levar para a transformação. A salvação é para a transformação. Se você se converteu e continua do mesmo jeito até hoje, não perdoa, não se submete, não ama o próximo, vive a sua vida para você mesmo, querido, Jesus está às portas. Jesus está muito perto. E nós temos que olhar para essa palavra. Temos que olhar para essa palavra. A graça de Jesus nos foi derramada. Quando nós olhamos lá em Romanos 8, a última pregação que eu fiz, quando estávamos no sítio, falando sobre toda a riqueza de Deus, todo o propósito de Deus se cumprindo na pessoa de Jesus, a graça derramada sobre nós para vivermos cada dia na sua presença. Não falta a graça de Deus. Nunca vai faltar a graça de Deus para sermos transformados. O que falta é um sim no nosso coração. O que falta é o nosso coração dizer sim para Deus. E não para o mundo. E não para nós mesmos. Então Paulo fala, e o Gilberto falou que as escrituras é para correção, é para educação. E esse texto fala, Paulo fala, eu estou advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. E o primeiro elemento que deve ser plantado no coração de uma pessoa é a submissão. A partir da submissão, todos os outros princípios e valores do reino de Deus, eles vão crescendo dentro de nós. Sem submissão, nada vai crescer. Vamos para o próximo texto. Outra finalidade para a nossa salvação. Para glorificar a Deus com nossas boas obras. Algumas pessoas excluíram as obras da salvação. Não precisamos de obras para a salvação. Mas não é isso que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não exclui as obras para a nossa salvação. Nós não temos que praticar boas obras para sermos salvos. Mas somos salvos para praticar boas obras. Olha o texto aí, Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus está falando que uma luz tem que ser colocada no lugar aonde todos podem ver. E Jesus compara essa luz com as nossas boas obras. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que discípulo é este que nunca tem boas obras? Que irmão é esse que nunca aparece para servir ninguém? Meu querido, preste atenção nesses textos aqui. Efésios capítulo 2,
versículo 10. Mesmo contexto que fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o texto, versículo 10 que está aí, diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, olha aí a preposição de finalidade, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Está explícito, está claro. Deus, ele não apenas nos escolheu no final, antes da fundação do mundo, para sermos salvos, para frequentar o céu. O Senhor nos escolheu primeiro para sermos santos, irrepreensíveis e nos apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas também nos escolheu para praticarmos, para demonstrarmos a sua vida através das boas obras. Diz, pois somos feituras dele. Nós somos criaturas feitas por ele, geradas por ele no batismo. Criadas em Cristo Jesus. Um falou em Colossenses 27, Cristo em vós. Nós somos criados em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, não é para nós sairmos por aí fazendo boas ações, fazendo sopão e levando para a praça. Sair distribuindo cesta básica para todo mundo, como lá em Barretos, o pessoal faz muito isso. Desliga o microfone, Guilherme. Isso. Então, lá em Barretos, o ar transpira boas obras. É os espíritas e os católicos tentando ganhar alguma coisa com boas obras. Irmãos, Deus é que preparou as nossas boas obras. E nós temos que obedecer quando Ele nos mandar. Aí entra mais uma vez a palavra que o Gilberto está nos trazendo. Como eu vou praticar boas obras se eu não me submeto ao Senhor? Se eu não me submeto à palavra do Senhor? Eu só pratico boas obras o dia que eu quero? Quando eu quero? Nós temos que praticar boas obras. Não temos a opção de não praticar. Outro texto. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim, olha a setinha aí, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Ele está falando de novo da transformação que acontece na nossa vida. Esse texto tem dois elementos aqui, ó. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. O propósito de Deus de nos alcançar é tirar de nós todas as iniquidades. É nos transformar. Eu não posso passar 10 anos na igreja do mesmo jeito. Então, iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Um povo que se distingue dos outros. Como? Zeloso de boas obras. Esse texto aqui, para mim, é o mais contundente de todos. É o mais contundente. E a gente tem que olhar ele bem devagar. Meus irmãos, Tiago, capítulo 2, 14 e 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Qual é a resposta para essa pergunta? Essa fé pode salvar essa pessoa, sim ou não? Resposta: não. Como que eu sei disso? Eu sei disso por causa da explicação do próprio texto. Acaso, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago está dizendo que uma fé sem obras é morta. Mas uma fé com obras mortas, um dia pode ter tido obras vivas. Um dia pode ter sido viva. Então aqui não é a fé falsa e fé verdadeira. Entenderam, irmãos? Esse texto não está falando de fé falsa e fé verdadeira. Está falando de fé viva e fé morta. A fé viva é a fé que se expressa através das obras. E a fé morta é uma fé que é carente, deficiente, ou não expressa através das obras. E aqui o texto, para finalizar aqui, Tiago 2, eu coloquei os versículos separados. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Verificais que uma pessoa é justificada por obras. E não por fé somente. Então, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não pode ser alcançada pelas obras. A salvação só depende do nosso sim, do nosso coração. Mas uma vez que Jesus nasceu no nosso coração, o que se espera de nós é boas obras. E é isso que Tiago está falando. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Eu cortei vários textos aqui, que fala de Abraão, que ofereceu o seu filho, né? E ele foi justificado pela obediência. E versículo 26 fala, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então aqui não se trata de fé falsa e fé verdadeira, mas de fé viva. E a fé viva, ela tem obras. E a fé morta não tem obras. Olha aí, mais um tema. Nós falamos de dois, né? Primeiro, a salvação é para a transformação, a santificação, e nos apresentar perfeito em Cristo Jesus. Segundo, nós somos salvos para boas obras, para cuidar dos nossos irmãos, para expressar essas obras em todo lugar onde vamos. Um filho de Deus, ele tem essas obras expressas na sua vida. E terceiro, a salvação depende de você perseverar até o fim. Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome,
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Muitos estão ficando pelo caminho. Muitos estão escolhendo o caminho mais fácil. Muitos estão achando pesado o fardo. E ainda nem começou a tribulação. Nem começou a perseguição. Nós estamos passando por um treinamento aí. E alguns já ficaram para trás por muito menos do que isso. A salvação, você só vai tê-la se você perseverar até o fim. Em santidade, em boas obras e em perseverança nesses princípios. Ou seja, não é praticar uma vez, não é ser santo um dia, não é ser santo uma semana, não é ser santo 10 anos e no final você abandona isso. Irmãos, temos que ser santos todos os dias. Temos que praticar boas obras todos os dias e perseverar até o fim. Amém? Último texto. 2 Pedro, capítulo 2 Pedro 1, de 10. Vou ver se tem mais algum aqui. Passar tudo de novo aqui. Aí, 2 Pedro. Esse texto é de 3 a 11. Eu só separei aqui uma parte. Para não ficar comprido aqui, não ficar difícil de eu demonstrar. É 2 Pedro 1, de 3 a 11. Diz, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Lembra que eu falei? A nossa eleição, a nossa escolha antes da fundação do mundo? Ele está dizendo, irmãos, procure confirmar com diligência a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é desta maneira. Que maneira? Perseverando nessa vocação, perseverando nas boas obras, até o último dia, quando você vai receber o seu prêmio da soberana vocação. Esse prêmio não está garantido. A salvação não está garantida para todos. Ela está garantida do ponto de vista de Deus. O que Deus fez te garante a salvação. Mas agora você tem que ir até o fim. Porque aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. No que dependeu de Deus, você já está lá. Mas agora, o conselho dos apóstolos é esse aqui. Né? Irmãos, procure confirmar a sua vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus manos, joguem fora esta doutrina de que você já está garantido, porque lá atrás você nasceu de novo. Hoje, o que te salva é
a perseverança, a santificação e a prática das boas obras. Podemos ir para os textos, nós vamos para os textos de Mateus 24, as parábolas, e as 3 parábolas estão falando justamente disso. O servo mau que não cuidou dos seus irmãos. Então, a relação de obras com seus irmãos. A parábola dos talentos, daquele que não multiplicou a vida que ele recebeu, o talento que ele recebeu. Depois, a parábola das 10 virgens. As virgens que não tiveram azeite de reserva, não entraram. E no final, Mateus 25, o Senhor fala para todos: vinde bendito de meu Pai, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes, preso foste ver-me, enfermo foste visitar-me. Fala, Senhor, quando foi que te vimos nessa situação e te assistimos? E ele fala: sempre que você fez isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim você fez. Jesus está pregando salvação pelas obras. Qual é o público que Jesus está falando? Jesus está falando para incrédulos. Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus está falando para os seus discípulos que nós temos que atender aos nossos irmãos. Temos que ser generosos. Temos que repartir o que temos com os outros. Nós vamos ser provados a isso, irmãos. Vamos ser provados a pegar tudo que temos e repartirmos para socorrer uns aos outros. Ninguém na igreja precisa passar necessidade. Ninguém na igreja precisa passar necessidade. Porque nós estamos aqui para repartir tudo que temos. Tudo que temos. Até o último pacote de arroz, segundo os maranhenses. Até o último pacote de arroz, nós estamos juntos para repartir. Mas isso é o que Deus espera de todos nós. Amém, queridos? Finalmente, o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8. Paulo falando: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E olha o texto sublinhado aqui. E o tempo da minha partida é chegado. Está dizendo, eu vou morrer. Chegou a minha hora. Aí ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo está falando de uma coroa que está guardada para ele, sabe por quê? Porque provavelmente ele ia morrer no outro dia. Ele está falando que o que tinha guardado para Paulo é porque ele estava já na véspera de morrer. Mas, irmãos, o que está guardado para nós lá depende de nós chegarmos até lá. Eu quero ler com vocês o texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19, versículo... Apocalipse 19, versículo 6. Diz assim, então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia!
pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos, demo-nos de glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É a nossa veste, é a sua veste. O que você tem para vestir hoje? Quais são os atos de justiça? Os atos de justiça que você tem para oferecer como linho finíssimo a Deus. Amados irmãos, olhemos para a salvação que está muito próxima. Não sei se esse mundo volta mais ao normal. Não sei se daqui para frente a situação ela vai se desencadear para talvez o começo de uma tribulação. Esperemos que tenhamos mais tempo. Mas uma coisa é certa, irmãos, eu tenho pensado nisso. Quem sou eu? Quem é o William? Sem culto? Sem pastor? Sem discipulado? Sem grupo caseiro? Quem é o William? O William busca Deus. O William ama a oração. O William ama a presença de Jesus. Eu tenho feito essa pergunta para mim. Quais são as minhas escolhas? Quais são as minhas escolhas todos os dias? Nós estávamos no bairro União, orando junto, e o Senhor falou comigo, penso ser do Senhor, os irmãos julguem. O Senhor falou comigo, esta é a sua botija reserva. É a hora de você encher sua botija reserva. Encha sua botija de amor, de desejo pelo Senhor, de paixão por Ele. Caso contrário, não vamos ter essa botija reserva para chegar até o final. Meus irmãos, olhe para você mesmo. Quem é você? Você está preocupado com esse mundo? Está preocupado com a falta de alimento? Está preocupado com o salário que pode não cair no próximo mês? Queridos irmãos, olhemos para Ele. Olhemos para o Senhor. Ele tem resposta para tudo. E Ele me separou, e Ele te separou antes da fundação do mundo. Te justificou, te escolheu, te justificou e te glorificou no coração dele. Agora você tem que ir até o fim. Vamos até o fim com Ele? Amém? Vamos até o fim, até o último dia. Nós vamos viver essa palavra. Nós vamos pregar essa palavra. É hora de sair e anunciar. O fim está próximo. Jesus está às portas. Deus abençoe a todos vocês. Então lembre disso. Você foi salvo para. E se você não alcançar a finalidade que Deus estabeleceu, você pode ficar no meio do caminho. Você pode estar incluído em Mateus capítulo 7. Muitos daqueles que fizeram milagres, muitos que serviram ao Senhor, e o Senhor não os conheceu. Você pode ficar na parábola das 10 virgens, aquele que não tem o azeite reserva. Você pode ficar naquele servo que tratou mal, que não atendeu os seus conservos.
Você pode ficar naquele que escondeu o seu talento. Meus amados irmãos, não se atemorize, não se assuste, porque não falta graça de Deus para nós vivermos a palavra do Senhor. A graça está aqui. Ela está aqui, ó, pertinho de você. Quando você precisar dela, ela vem sobre você. Mas a graça de Deus não atua na subjetividade. A graça de Deus não tem como ela atuar se você não agir, se você não fazer, não fizer. Então vamos deixar a graça de Deus operar em nossa vida, para que todas as boas obras apareçam, para que a nossa santificação seja evidente, e para que a perseverança no nosso coração seja tão firme, nosso desejo de chegar seja tão forte, que nada vai nos parar. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Pai Celeste, olha para nós. Olha para nós, Senhor. Nos ajuda a compreender o nosso chamado. Não somos dessa terra. Nós não somos chamados para viver aqui nesse lugar. Somos chamados para pertencer aos novos céus e à nova terra que o Senhor preparou. Na morada que o Senhor preparou para nós. Tu mesmo disseste que há muitas moradas que o Senhor preparou. E o Senhor vai preparar esse lugar para nós estarmos para sempre contigo. Nós não somos dessa terra, Senhor. Nós somos teus para sempre. Nós somos escolhidos para habitar contigo. Que possamos fazer, Senhor Jesus, a esse chamado. Que não sejamos, Senhor, medíocre na nossa vida. Eu intercedo pela tua igreja, para que o Senhor se manifeste na sua igreja, na generosidade, no amor. Que essas boas obras comecem a se manifestar desde já na vida de todos os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado, meus irmãos. Desculpe o tempo aí. Mas isso é só uma parte da mensagem. Essa palavra eu preguei em Fortaleza há muito tempo atrás. Isso é só um terço da palavra. E eu espero ter oportunidade de falar outras vezes com os irmãos sobre os outros aspectos que estão por trás disso. Amém. Deus abençoe a todos. Palavra com os irmãos.